O programa Central do Brasil desta quarta está começando e hoje abordaremos a retomada de julgamento para o marco temporal, que ganha nova data e lideranças indígenas prevêem nova agenda de mobilização pelo país. Evangélicos vêm retirando apoio a Jair Bolsonaro diante dos escândalos de corrupção e retirada de direitos básicos dos brasileiros. E ainda, análise sobre a conjuntura política das eleições de 2022 no contexto social da população. Eu sou Emília Bisotto e te convido a continuar aqui com a gente. O programa Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Bom, e o marco temporal, projeto em julgamento no Supremo Tribunal Federal que determina que os povos indígenas poderão reivindicar terras ocupadas a partir do dia 5 de outubro de 1988 e que foi motivo de diversas manifestações indígenas durante o ano de 2021, já tem nova data para ser julgado. O STF volta a analisar o caso em 23 de junho. A interrupção do julgamento foi realizada depois que o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar a pasta. Diante da nova data para análise, a comunidade indígena se organiza para novas mobilizações. Tamicuã Pataxó Faustino, da aldeia Mãe Barra Velha e coordenadora regional da Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul, comenta. Embarque imediato. Início de 2022, já deparamos aí com essa nova data do julgamento contra o marco temporal. Esse marco temporal é nada mais, nada menos do que uma tese da ganância dessas pessoas que querem se apropriar das nossas terras, a se apropriar dos nossos direitos, né? Esse marco temporal é genocida, é assassino. Ele acaba com o nosso planeta, com nossas vidas, e isso não é só minha, é a sua, é a nossa. E nós, povos indígenas, vamos ficar acordados contra esse marco temporal e vamos estar acordados para a gente falar não ao marco temporal, não a essa PL 490. Bom, a partir das análises para as eleições de 2022 e as pesquisas de intenção de voto, o presidente Jair Bolsonaro é ainda a opção de voto para alguns evangélicos. Um levantamento realizado pelo Poder Data entre 31 de janeiro a 1º de fevereiro, Bolsonaro é escolhido de 42% dos eleitores que têm essa preferência religiosa. Apesar da porcentagem, líderes da religião apontam que essa configuração pode mudar, uma vez que o presidente tem retirado direitos básicos da população brasileira e defende pautas contrárias ao que pregam. Jéssica Rodrigues nos traz mais detalhes sobre o assunto na reportagem a seguir. Confira. Trilhos do Brasil. Ao longo dos mais de 3 anos de mandato, Bolsonaro viu sua popularidade entre os evangélicos ter altos e baixos. Este grupo, que antes preenchia grande parte de sua base eleitoral, atualmente tem se afastado e questionado suas ações, principalmente com os escândalos de corrupção envolvendo sua família e também com sua gestão durante a pandemia, que se mostrou contrária aos procedimentos para impedir o avanço da Covid-19 entre a população. É o que explica o pastor da Igreja Batista do Caminho e membro do coletivo Esperançar do Rio, grupo que reúne evangélicos e evangélicas por justiça social, Henrique Vieira. As pessoas cada vez mais percebendo que ali tem muita indiferença à vida, muito desprezo pelas pessoas, muita apatia e crueldade diante do sofrimento humano. Ou seja, que o Bolsonaro tem uma postura que nada tem a ver com os valores mais singelos e básicos do Evangelho. Para o pastor, quando as pessoas percebem que o bolsonarismo nada tem a ver com o amor ao próximo que Jesus pregava, elas entendem a distância deste governo com o Evangelho. É também falando sobre amor que a coordenadora da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Nilza Valéria, rebate o texto publicado pela Igreja Universal que diz que é incompatível ser cristão e ser de esquerda. Eu acho que o grande negócio ali
que o autor do texto da Igreja Universal escondeu e deveria ter dito, é que em Cristo nós somos chamados para a liberdade. Ninguém determina qual é o meu lugar, qual é a posição que eu devo ter, usando o nome de Cristo. Qualquer sistema em que o outro tem o mesmo valor que eu e que o outro seja exatamente como a mim e que as oportunidades são exatamente iguais. Se isso é ser de esquerda, se isso é ser socialista, então eu vou dizer que a minha fé é mais compatível com isso. A pesquisa Poder Data, realizada em janeiro deste ano, mostrou o empate técnico de Lula e Bolsonaro entre os evangélicos. Já em um cenário geral, a pesquisa da Quaest, divulgada nesta quarta, 9 de fevereiro, mostra o ex-presidente petista com 45% das intenções de voto e Bolsonaro com 23%. Segundo a pesquisa, Lula vence em todos os cenários. Pois é, as eleições de 2022 acontecem em outubro e a largada pela luta política com a corrida presidencial já foi dada. A ocupação das ruas por movimentos populares e sociedade civil deixou clara a urgência de mudança e progresso. Com todas as mazelas sociais e o desgaste do governo Bolsonaro, eleitores que antes o apoiavam mudaram a intenção de seu voto. Pesquisas de opinião mostram um cenário favorável para o ex-presidente Lula, com mais de 40%, enquanto Jair Bolsonaro se mantém em 25%. Altamiro Borges, jornalista e coordenador do Centro de Estudos da Mídia Alternativa, Barão de Itararé, analisa agora quais as projeções para as eleições deste ano diante do contexto atual. Afonso Bezerra é quem conduz esta entrevista. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe Altamiro Borges, jornalista e membro da coordenação do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Em pauta, uma análise de conjuntura política e as projeções para as eleições deste ano. Seja bem-vindo, Altamiro. Tudo bem, Afonso? Tranquilão, mestre? Prazerzão estar aqui. Altamiro, muitos analistas políticos têm desenhado que esta eleição tem tudo para ter um caráter histórico, de grandes inflexões. Como você também tem percebido o pleito deste ano? Eu acho que é isso, é uma eleição plebiscitária. Uma eleição plebiscitária entre a civilização e a barbárie, entre o fascismo e a democracia. É isso que eu acho que está em jogo no Brasil, né? Eu acho que nós tivemos um processo regressivo no Brasil, que acompanha o que está ocorrendo numa onda mundial conservadora, né? Um processo regressivo, com o golpe de 16, com a prisão do ex-presidente Lula por 581 dias e com a ascensão de um fascista ao poder, né? Esse clima todo disruptivo, né, de ruptura com a democracia, abriu a comporta do inferno, né? Permitiu um fascista chegar ao poder. E, Altamiro, como você vem percebendo também a atuação da grande mídia neste período eleitoral, sobretudo diante desse caráter histórico da eleição? Eu acho, Afonso, que a mídia está dividida. A mídia já teve blocada. Mídia, quando a gente fala, são esses grandes grupos monopolistas, né? Essas 7 famílias que dominam a comunicação, né, radiodifusão no Brasil. Ela já teve blocada em outros momentos históricos. Unida, né? Teve unida contra o Getúlio Vargas, teve unida contra o Jango no golpe de 64, teve unida no jornalismo de guerra contra o Lula, teve unida no golpe contra a Dilma. Agora ela está dividida. Uma parte dessa mídia apoia o fascista, o Bolsonaro, em todos os aspectos, no terreno da política, do autoritarismo, no terreno dos valores e na pauta econômica, na agenda ultra-neoliberal na economia. Uma parte apoia na íntegra. Outra parte concorda com a agenda macroeconômica ultra-neoliberal, mas teme o autoritarismo na política e teme o obscurantismo nos valores. Mas há um movimento já nas últimas décadas da ascensão também de outros veículos de comunicação, as redes sociais
mais especificamente podcasts, canais no YouTube, e recentemente a gente teve agora o caso do podcast Flow, né, em que o apresentador fez uma apologia ao nazismo, né, defendendo a liberdade da existência de um partido nazista. Como você também avalia a influência, né, desses canais em ascensão, né, como podcasts e youtubers, no processo de pensamento, né, sobre a eleição brasileira? A extrema-direita saiu na frente. Ela conseguiu se articular internacionalmente, se articular com essas grandes corporações, juntando os interesses, né? Ela conseguiu entender a linguagem da internet, que é uma linguagem do instantâneo, e onde o ódio, a mentira se espalha muito rapidamente, enquanto a visão mais racional, mais de argumento, né, está pondo o sapato, a mentira já deu a volta no mundo. É impressionante. Esse é um campo propício para mentira, para fake news. Essa turma vem com esse discurso da liberdade, que é um discurso falso para quem defende condutas autoritárias. O Kim Kataguiri, nessa conversa, chegou a insinuar que partidos de esquerda deveriam ir para a ilegalidade, né? Deveriam se tornar ilegais. Ele falou, não, tem partido comunista. Por que é legal o partido comunista? É esse o raciocínio desse Kim Kataguiri. Como você tem percebido a construção de grandes arcos de alianças, né, e até o advento das federações partidárias, avalia que esse movimento vai atingir o efeito desejado, sobretudo na composição do Congresso? Eu tenho para mim que essa leitura é correta. Posso estar enganado, mas eu acho que realmente é uma eleição muito difícil. É bom a gente não ficar muito eufórico com pesquisa. Essa eleição vai ser de muita baixaria, né? Vai ser de muito ataque, né? Nesse Brasil conflagrado, nesse Brasil com esse passado recente dramático e traumático, né? Então, você precisa ampliar o seu campo, criar colchão de proteção. Quanto mais palanques estaduais fortes você tiver, melhor. Altamiro, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição num discurso antissistema e surfando numa agenda moralista, né? Este tema manterá a mesma aderência na eleição deste ano ou temas conjunturais como a situação da economia podem prevalecer? Aquelas três falsidades apresentadas pelo Bozo em 2018, o moralista, o homem do tirinho, da segurança, e o homem que a economia ia bombar e o posto Ipiranga ia resolver tudo, isso não funciona mais. Não quer dizer que eles não vão insistir nessas teses. Eu acho que na economia eles têm muita dificuldade. Essa campanha eles vão tentar voltar ao temário dos valores. Vai ser uma campanha de baixaria nesse sentido, utilizando inclusive esses mercadores da fé, esses pastores evangélicos, bispos e apóstolos evangélicos, né, para fazer um discurso, né, muito obscurantista. Altamiro, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela análise e até a próxima oportunidade, querido. Eu que agradeço o convite, bom trabalho e parabéns aí pelo programa, tá? Emília, voltamos com você aí no estúdio. Bom, agora nós vamos de parada cultural. Se você mora em Brasília ou estará passando pela capital federal neste final de semana, a dica é uma oficina sobre educação indígena ministrada pelo escritor e contador de histórias Camu Dan. A oficina será realizada no sábado, dia 12 de fevereiro, a partir das 9 horas. Contação de histórias contemporâneas, ancestrais, ensinamentos sobre simbologias indígenas e outros assuntos serão abordados durante a atividade. Camu Dan reforça o convite. Parada Cultural. Olá, amigos. Meu nome é Camu Dan. Eu sou do povo Uaptiana. E no dia 12 de fevereiro, de 9 às 13 horas, eu estarei no Memorial dos Povos Indígenas. Estarei apresentando uma oficina na qual a gente vai estar dialogando com o público em geral sobre essa formação do povo brasileiro, sobre as nossas simbologias, sobre as histórias contemporâneas, né, a dinâmica cultural que é a vida dos povos indígenas, né? Como eu sou escritor e contador de história, no final teremos contação de história e também cantos tradicionais. Aguardo vocês lá. Caimim Manauano. Pois bem, o programa Central do Brasil desta quarta vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência e te espero amanhã. Até lá. Tchau!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.